Olá, sejam muito bem-vindos, meus amigos concurseiros, para mais uma aula aqui da plataforma Soma Concursos. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o professor Edivânio Araújo, ministro aulas aqui dentro da área de agronomia e eu preparei um assunto muito, mas muito importante para você. Vai ser uma aula bem completa. Hoje nós vamos falar sobre Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Exatamente. Hoje o nosso assunto versa sobre o Decreto 6.040 de 2007. Bom, antes de mais nada, deixo com vocês aqui o meu Instagram, @edivanio.agro. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a este conteúdo que eu vou ministrar hoje, vocês podem ficar à vontade, entrem em contato comigo. Pode ser aqui através do fórum de dúvidas da plataforma, como também pode ser através do meu Instagram, e eu vou ter o maior prazer de te responder. Bem, para iniciar o nosso estudo, eu já inicio te recomendando a nossa bibliografia, que hoje nada mais é do que o próprio decreto 6.040 de 2007. Eu preciso te dizer que esse decreto é de estudo fácil, ou seja, ele é bem tranquilo da gente conseguir estudá-lo, porque é um decreto que conta apenas com 4 artigos. O anexo do decreto conta com 6 artigos. Então você vai ver que assim, em pouco tempo você consegue estudar esse decreto. Inclusive na nossa aula hoje, eu preparei aqui para você de forma que a gente consiga ler todo o decreto 6.040 e o seu anexo. Também nós vamos resolver diversas questões de concurso público. Eu vou te dar algumas dicas de como resolver questões em específico nesta aula sobre este decreto, mas também que vão servir para outros normativos jurídicos. E aí vamos iniciar agora nossa aula. E a gente já inicia direto ao ponto. Vamos lá. Decreto 6.040 de 2007, artigo 1º. Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, na forma do anexo a este decreto. Exatamente. De forma bem direta, em seu artigo 1º, o decreto ele já institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Já em seu artigo 2º, ele já nos diz o seguinte: artigo 2º, compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Aqui eu já vou pedir, já vou dar um conselho para você, uma dica. Preste muita atenção em cada detalhe da legislação, da letra da lei mesmo, porque as questões de concurso público, principalmente quando elas tratam de legislação, muitas vezes o examinador ele só quer saber se o candidato conhece a letra da lei. Então ele vai tentar te enganar trocando uma palavra por outra, ele vai suprimir um termo ou incluir algum termo que faça toda a diferença no normativo jurídico, mudando todo o sentido dele, e são essas coisas que você deve ficar bastante esperto. Bom, partindo daqui nós vamos para o artigo 3º. Talvez ou provavelmente é o artigo 3º quando nós falamos do decreto 6.040 de 2007, que é o mais explorado pelas bancas de concurso público. Por quê? Porque ele trata de conceitos. E sempre quando a gente fala sobre conceitos, eles são muito explorados nas questões de concurso. É isso mesmo. Então eu preciso que você tenha muita atenção agora à leitura destes conceitos, e que você veja um detalhe muito importante. Esses conceitos, eles são de fato muito ricos em detalhes. Veja só, artigo 3º. Para os fins deste decreto e do seu anexo,
compreende-se por inciso 1, povos e comunidades tradicionais. São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Veja, meu querido, que conceito mais completo. Quando nós falamos de povos e comunidades tradicionais, o legislador ele não nos deu um conceito genérico, um conceito simples, um conceito raso. Não, ele nos deu um conceito profundo, um conceito que de fato representa sim o que são povos e comunidades tradicionais. Então, eu já te adianto, fique bastante esperto com as questões de concurso público que tratam tais conceitos com muita generalidade, assim, de forma muito superficial. Tenha muito cuidado, às vezes questões incompletas, elas estão incorretas. Às vezes não, mas num caso desse aqui, quando a questão ela vem muito incompleta, ela deixa de refletir realmente o conceito do que se é proposto aqui, neste caso de povos e comunidades tradicionais. E isso já foi cobrado, inclusive, em provas de concurso público, e realmente precisamos ficar atentos a estas questões. Vamos agora ver o que nos diz o artigo 3º, inciso 2º. Territórios tradicionais. Os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. Então, pessoal, agora nós estamos aqui no inciso 2º, nós precisamos saber o que é que nos fala os artigos 231 da Constituição Federal e o que é que nos fala o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias acerca tanto dos povos indígenas quanto dos quilombolas. É interessante que a gente tenha este conhecimento. Aí você pode pensar, mas esse conhecimento ele não vai extrapolar o Decreto 6.040? Não, ele não extrapola, uma vez que o próprio Decreto 6.040 ele já nos conduz a estes incisos e artigos. Vamos ver aqui o que é que diz. Por exemplo, no artigo 231 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Veja, meu amigo, encontramos-nos num momento em que a questão do marco temporal ela sofre por assim dizer, ela está tendo muita interpretação. Só que hoje nós não vamos nos ater a essas interpretações acerca do marco temporal, porque o teu concurso não está pedindo isso. O teu concurso está pedindo o decreto 6.040. O decreto 6.040, por sua vez, ele nos joga também para o artigo 231 da Constituição Federal, quando fala das propriedades indígenas, dos territórios indígenas. E nós vamos nos ater ao que está dizendo o normativo legal. Simplesmente isso para que a gente possa levar esse conhecimento para a nossa prova.
E já com relação aos quilombolas, o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias nos diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Bom, guarde este conhecimento. Muito embora muitos quilombos não tenham tido o título reconhecido, mas é um dispositivo que consta na Constituição Federal e é um dispositivo que está aqui no conteúdo programático do teu concurso. Então, leve esta informação que ela pode ser, sim, questão da sua prova. Agora, o artigo 3º, ele vem trazendo um outro conceito muito importante. Ele diz o seguinte: desenvolvimento sustentável, o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Preste muita atenção. Eu vou te dar um conselho aqui. Bom, alguns conceitos eles já são autoexplicativos e você vai ver isso ao decorrer da nossa aula. E de fato, alguns conceitos da legislação, alguns artigos e alguns incisos, eles não precisam que a gente explique, porque eles já trazem uma autoexplicação, é de fácil entendimento. Mas o conselho que eu quero te dar aqui, além de que você se cerque de prestar atenção em toda a letra da lei, mas que, em especial, nesse inciso aqui, é uma questão que tanto pode ser tratada de forma objetiva na tua prova, como também você pode usá-la na tua prova dissertativa. Então eu te aconselho a explorar este artigo, explorar este inciso e levar consigo esse conceito, tendo em vista a importância que se faz ultimamente do desenvolvimento sustentável, principalmente quando a gente observa tantas questões climáticas que vêm acontecendo e dando urgência a temas como desenvolvimento sustentável. Bom, agora nós já terminamos de ler o decreto, muito simples a leitura dele. Agora nós vamos fazer algumas questões de concurso público. Vamos lá. A primeira questão de concurso público foi cobrada em 2014, prova de técnico administrativo do ICMBio, Banca CESP, Sebrasp. Aí você me diz assim, mas professor, 2014, essa questão não está desatualizada? E eu te falo, não está desatualizada. A legislação a qual versa essa questão é justamente o decreto 6.040 de 2007. Não houve alteração nesse decreto, ele continua vigente e, por conseguinte, essa questão, mesmo sendo de 2014, ela continua atualizadíssima. E ela nos diz o seguinte: com base na política nacional de povos e comunidades tradicionais, que é o decreto 6.040 de 2007, julgue o item subsequente. A política nacional de povos e comunidades tradicionais enfatiza o reconhecimento, o fortalecimento e a garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais dos povos e comunidades tradicionais. Bom, eu acredito que essa ficou muito fácil. Nós vimos, através da leitura do decreto 6.040, o quanto o legislador ele se empenhou em realmente buscar o fortalecimento e a garantia desses direitos, principalmente quando nós falamos de direitos territoriais, os direitos sociais, ambientais, econômicos e culturais destes povos e comunidades tradicionais. Essa questão, então, é uma questão correta. Gabarito da questão, justamente esse aqui. Questão correta.
Vamos passar para a segunda questão, que já nos diz o seguinte: com base na Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto 6.040 de 2007, julgue o item subsequente. Detalhe: questão também cobrada na prova do ICMBio, lá em 2014, para o cargo de técnico ambiental. A questão nos diz o seguinte: são considerados povos e comunidades tradicionais aqueles que ocupam e utilizam recursos naturais e territórios para a reprodução de sua cultura, religião, economia e sociedade, fazendo uso de práticas transmitidas por sua tradição ancestral. E aí, meu querido, o que é que você me diz dessa questão? Você recorda o que eu te falei logo na leitura do artigo 3º, inciso 1º, quando nós falamos justamente sobre povos e comunidades tradicionais, e eu te falei, esse é um conceito amplo, este é um conceito muito minimalista, por assim dizer. O legislador ele se preocupou em conceituar de forma bem contundente o que é povos e comunidades tradicionais para este decreto. Então eu te falei, cuidado com questões que tragam, por exemplo, um conceito muito limitado, porque de fato o conceito que a legislação nos traz é um conceito muito amplo e muito rico. Não é um conceito limitado. Mas para que a gente realmente, de fato, resolva esta questão, neste momento é necessário que a gente dê uma olhada na letra da lei e compare a alternativa com a legislação. Vamos fazer isso. Olha só o que aqui nos diz aqui a letra da lei. Artigo 3º, inciso 1º do decreto 6.040. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Então, só esse trecho aqui, que não é pequeno, ele já foi suprimido. E aí ainda diz mais, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição, trecho que não vem aqui na nossa afirmativa, como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pelas tradições. Então, gente, a gente pode perceber que realmente essa afirmativa ela é muito limitada. De fato, ela não representa o que são povos e comunidades tradicionais. Desta forma, essa alternativa está incorreta. E foi justamente esse o gabarito lá em 2014. Resposta errada. Vamos fazer mais questão de concurso público, né? É muito bom que a gente estude a legislação e faça a questão, porque quando a gente faz a questão, o conhecimento fica, de fato, sedimentado. Vamos lá, próxima questão. Com base na Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto 6.040 de 2007, julgue o item subsequente. O que é que nos fala esse item aqui? Compete ao Ministério Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, criado pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Meu querido, minha querida, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O teu examinador, ele é maldoso. Ele vai colocar na tua prova várias questões para te derrubar, várias pegadinhas para que você caia. Mas o aluno soma, ele não cai numa pegadinha dessas, porque você está vendo que essa questão ela foi trocada. Essa questão ela teve termos que foram substituídos, inclusive, por termos
que nem existem. Vamos ver isso agora. Olha só, quando a gente compara, por exemplo, a afirmativa com a letra da lei lá no artigo 2º nos diz o seguinte: compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ponto. Aqui a afirmativa nos diz: compete ao Ministério Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Você já encontrou o erro, né? Nem existe esse ministério. Então, essa assertiva de cara já está incorreta. Questão errada, gabarito errado. Próxima questão aqui que nós vamos considerar é a questão de número 4. Também uma questão autoral, e ela nos diz o seguinte: julgue o item subsequente. A Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais será coordenada e implementada pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Meu querido, minha querida, nós acabamos de falar sobre isso. Nós acabamos de ver uma questão que trazia exatamente esse mesmo normativo legal, só que de uma forma totalmente equivocada. Neste caso, nós temos aqui que é exatamente o que diz a letra da lei. Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Essa questão está exatamente de acordo com a letra da lei e ela está correta. É isso mesmo, questão correta. Passando agora para a nossa quinta questão, veja só que questão interessante. Ela nos fala o seguinte: julgue o item subsequente. Territórios tradicionais são conceituados como espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, desde que sejam utilizados de forma permanente. E aí, meu caro aluno, qual que é a sua resposta a essa afirmativa? Você julga que ela está certa ou errada? Se está certa, por quê? Se está errada, por quê? Bom, não é segredo para ninguém que essa questão está errada. Sim, está errada. Eu nem vou demorar muito para te falar que ela está incorreta, justamente porque ela limita a utilização dos espaços, dos territórios tradicionais, dizendo que eles só serão territórios tradicionais desde que sejam utilizados de forma permanente. Será que é isso que nos diz a legislação? Será que é isso que nos diz o decreto 6.040? De fato, não é isso que nos diz o decreto 6.040. Veja só, aqui no artigo 3º, inciso 2º, diz o seguinte: territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. Observação para o ponto-chave aqui da questão: sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Então, aqui nós já temos que a questão está incorreta, justamente por condicionar os territórios tradicionais apenas se forem usados de forma permanente. E nós estamos vendo que não é verdade. Então, questão incorreta, gabarito errado. Vamos para a nossa sexta questão. A sexta e última questão, também cobrada na prova do ICMBio de 2014, nos diz o seguinte: com base na Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto 6.040 de 2007, julgue o item subsequente. Considera-se desenvolvimento sustentável o uso equilibrado dos recursos naturais
voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Gente, esse conceito é de fato. Vamos ver se é realmente isso que diz a letra da lei. Vamos ver se é o que diz o decreto 6.040, lá em seu artigo 3º, inciso também 3º, que nos diz o seguinte: exatamente, desenvolvimento sustentável, o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras. Conceito muito importante, como eu já te falei. Leva ele para a tua vida, leva ele para a tua prova, leva ele como argumento para a tua dissertação. Então, pessoal, nós vamos encerrar esse bloco. Você percebeu que nós fizemos a leitura de todos os normativos, de todos os dispositivos, todos os artigos, os incisos que continham aqui o decreto 6.040 de 2007. Fizemos diversas questões de concurso público e agora nós vamos encerrar esse bloco, mas já voltar em seguida para que a gente possa estudar da mesma forma cada dispositivo do anexo deste decreto. Bom, espero vocês no próximo bloco.